Olá, segundo ano, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula, dessa vez a aula de Geografia. Primeiramente, me justificando que não estou gravando o vídeo, vocês vendo minha imagem, porque eu estou gripada e não pude ir até a escola para ficar na sala fechada com o ar-condicionado, porque não me faria muito bem. E aí eu estou gravando em casa. Vocês vão ficar vendo as imagens dos slides, as quais eu vou estar explicando, e ouvindo a minha voz. Nas próximas aulas, se Deus quiser, voltaremos tudo ao normal. Bom, nesse segundo bimestre, a gente vai iniciar trabalhando os nossos conteúdos de geografia com população mundial. Gostaria, antes de iniciar, que vocês pegassem os livros de vocês para pudessem acompanhar, né, o material que eu estou utilizando. Com as mesmas informações que vocês têm lá no livro de vocês, no capítulo 4, a partir da página 86, que fala sobre população mundial, conceitos, características, e aí a gente vai vendo muito detalhadamente. Vale lembrar que esse é um conteúdo muito grande, por ser um conteúdo muito grande, eu dividi ele em duas partes, ok? Vamos começar? Primeiramente, vamos trabalhando algumas quantidades, certo? Essa quantidade ela é devidamente atualizada agora no ano de 2020. Eu procurei os dados mais recentes que tenha. Infelizmente, nem todos os dados eles têm do ano de 2020, alguns eles têm de 2019, só de 2016. Informando que se o número está diferente do livro de vocês, é porque o livro de vocês ele é de uma versão anterior, né? Então, ele tem 3 anos de diferença. Alguns dados do livro de vocês, como o que vocês encontram na página 88, por exemplo, são dados de 2015. Então, ele tem uma diferença de 5 anos dos dados atuais. Mas é sempre bom vocês, além de lerem no livro de vocês, vocês pesquisarem como é que está atualmente cada um desses dados. Primeiramente, o mundo possui, em média, hoje, 2020, 7,8 bilhões de pessoas que vivem realidades bem diferentes. E aí, quando a gente trabalha nesse sentido, a gente está dizendo o quê? Que existe uma população mundial de 7,8 bilhões de pessoas e que essas pessoas, elas têm condições diferentes, elas têm situações diferentes de moradia, de liberdade, de alimentação, de segurança, de política, de economia. Então, cada situação, ela é devidamente diferente. Por isso que a gente não pode sempre avaliar a partir da nossa realidade. A gente tem que avaliar uma situação em um plano muito mais amplo, né? Em uma situação mundial. Quando eu coloquei lá embaixo que ele diz em plena era da internet, muitos não sabem ler. É importante a gente avaliar que vocês estão tendo essa aula nesse momento porque a gente tem um recurso de internet. E vocês estão tendo essa aula nesse momento porque vocês sabem ler e escrever. Nem todas as pessoas elas vão ter esta mesma oportunidade. Alguns porque não têm escola, alguns porque não podem e alguns porque não querem, infelizmente. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, mas a gente tem também desigualdades muito grandes. Há quem queira e não pode. Quando a gente fala em dinamismo, a gente está falando da mudança que ela ocorre com o passar do tempo. Mudanças essas que são constantes. Elas não são paradas, elas não são estagnadas. Só para a gente poder ter uma noção básica do que a gente vai estar falando agora para frente, que a gente vai trabalhar com conceitos, eu coloquei o exemplo de um país desenvolvido e um país dito subdesenvolvido. Quando a gente coloca a ideia de país desenvolvido, é muito importante a gente lembrar que não é só uma questão econômica. Quando a gente trabalha com a ideia de país desenvolvido, a gente trabalha inclusive com uma ideia de desenvolvimento humano. Quando avalia-se o desenvolvimento do país, avalia em diferentes aspectos, não só no aspecto econômico. E aí desses países, eu coloquei o Japão no sentido de que o Japão é o país que tem a maior expectativa de vida mundial. A expectativa de vida, quando a gente fala sobre expectativa de vida, é a estimativa de quantos anos esse indivíduo vai viver se as condições daquele país continuarem sendo oferecidas da mesma forma. Em um país como o Japão, as pessoas têm uma expectativa, ou seja, uma média de vida de 90 anos. Já países como o Afeganistão, que é um país dito subdesenvolvido, o subdesenvolvimento também se dá em categorias diferentes, existem países que têm muito dinheiro, mas que são subdesenvolvidos porque não oferecem condições de vida boa para a sua população. Então, países como o Afeganistão, por exemplo, são países que têm uma expectativa de vida de 51 anos. Ou seja, no Afeganistão, quem chega a 51 anos de idade completou a média de vida que as pessoas vivem lá nesse país. Quem passa de 51 anos já superou a expectativa de vida. E aí, outro dado importante, quando a gente avalia, é o que a gente chama de taxa de fecundidade.
A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulheres em idades aptas a ter filhos. E aí, se a gente avalia, em países como o Japão, que tem um controle de natalidade, que faz toda uma política no sentido de incentivar as mulheres a não ter muitos filhos para que a população não cresça demais, na verdade, a população do Japão atualmente está diminuindo, tem 1,4 filho por mulher. Significa dizer o quê? Que as mulheres elas estão tendo entre 1 e 2 filhos, no máximo. Então, é toda uma política deste país, de países desenvolvidos, no sentido de que não crescer demais a população. Já países como o Afeganistão, a média de filho é de 4,6 filhos por mulher, ou seja, as mulheres têm entre 4 e 7 filhos. Outro dado importante que eu estava vendo quando eu estava fazendo essas pesquisas é que essa expectativa de vida, ela aumentou, que ela era menor que isso no Afeganistão, sem contar que o número médio de filhos por mulher caiu bastante, que era mais, né? Chegou a ser 7,6 filhos por mulher. Então, assim, há toda uma condição de vida, uma desigualdade do que a gente vai ter entre países ditos desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas a gente vai estudar isso posteriormente, é só a título de dados. Bom, para falarmos em população, precisamos conhecer alguns termos técnicos, que são os conceitos básicos. Quando eu vou falar em população, eu preciso conhecer alguns conceitos, para que quando esses conceitos eles caiam em determinado exercício, avaliação, eu não os confunda, porque são devidamente parecidos. Por exemplo, quando eu estou falando de população, eu divido a população em população absoluta e população relativa. A população absoluta nada mais é do que o número total de habitantes, o tanto de pessoas que tem dentro de um país. Né? Quando eu trabalho com a quantidade de pessoas, por exemplo, quando eu digo que o Brasil tem 211 milhões de habitantes, eu estou trabalhando com população absoluta, certo? Quem tem grande população absoluta é um país populoso. Portanto, podemos dizer que o Brasil ele é um país populoso, porque 211 milhões de habitantes é muita gente. Então, é um país populoso. Já a população relativa é aquela que a gente trabalha com o mesmo conceito de densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes dividido pelo tamanho do território. Expressa a relação entre a população absoluta e a área ocupada. Portanto, o país com grande densidade demográfica, ou seja, que todas as áreas do país ela é ocupada, eu digo que este país ele é um país povoado. Para ser povoado, a população deve estar bem distribuída pela região, pelo estado ou pelo país. Pode ser que um país ele seja populoso e não povoado. Como é que isso é possível? Quando o país ele tem um grande número de habitantes, mas seu território também é muito grande. E aí, nem todo o território está ocupado. Existem áreas que têm vazios demográficos. Então, esse país, eu digo que ele é populoso e não povoado. Um país, estado ou cidade, ele pode ser populoso e povoado, quando esse país tem muita gente e essa quantidade de habitantes ocupa toda a área, aí eu digo que ele é populoso e povoado. Ele pode ser pouco populoso e povoado, quando o país ele tem um pequeno número de habitantes, mas seu território é pequeno. E aí ele consegue povoar todo o território, ele consegue ocupar todo o território. Então eu digo que ele é o quê? Pouco populoso, porém povoado. Ele pode ser populoso e pouco povoado. É país que tem uma grande extensão territorial. O território é muito grande, ele tem muita gente, mas toda essa gente não consegue ocupar todo o território. Existem áreas do território que estão desocupadas. E pode ser pouco populoso e pouco povoado, ou seja, tem um território que não está todo ocupado porque tem pouca gente. Então, esses são conceitos básicos que a gente precisa ter quando está trabalhando a respeito de população. Sobre os países mais populosos do mundo, eu peguei um ranking, esse ranking é lá do site Brasil Mundo, eu acho, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Se vocês olharem de baixo para cima, a gente vai ter o país mais populoso do mundo atualmente, porque assim, é difícil a gente encontrar dados de 2020, viu, pessoal? Quando a gente pesquisa, na maioria das vezes a gente encontra um monte de dados, mas é bom a gente ficar atento se esses dados realmente eles são de 2020 ou eles são de anos anteriores, certo? Pode ser que a pesquisa seja de agora, mas que os dados sejam anteriores, então fiquem atentos a isso. O país mais populoso do mundo atualmente, em 2020, é a China, com 1,4 bilhão de habitantes.
Cerca de 1 em cada 7 pessoas no mundo é chinesa. Por causa do grande crescimento da população, o governo ele impôs uma política de apenas um filho por casal, que é a chamada política do filho único. Como consequência dessa política, a população está ficando muito envelhecida. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma pequena taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida. Então, significa que a população ela consegue envelhecer muito rápido, mas que não tem nascimento suficiente para acompanhar esse mesmo ritmo. Aí significa que a população ela vai envelhecer e não vai ter jovens suficiente para poder suprir essa necessidade. E vai se ter falta de mulheres. Por que tem falta de mulheres? Porque como só podia ter um filho único e a sociedade ela era devidamente patriarcal e machista, o que acontece? A maioria dos casais preferiam ter filhos homens. Então, eles preferiam ter filhos homens e, às vezes, até quando tinham filhas mulheres, chegavam a abandonar essas crianças para que pudesse ter um único filho e esse filho fosse homem. Então, tem mais homens do que mulheres. Então, atualmente, o governo ele já tenta controlar essa situação e os casais eles podem ter até 2 filhos, não precisa obrigatoriamente estar restrito a um único filho. O segundo país mais populoso do mundo é a Índia, com 1,3 bilhão de habitantes. A população da Índia ela não para de crescer, inclusive estima-se que ela vai superar a China, né? E isso acontece porque na Índia, ao contrário da China, não há uma política de contenção de taxa de natalidade. E aí a tendência é ela continuar crescendo. O terceiro país é os Estados Unidos da América, com população de 329 milhões de habitantes. Parece que quase todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Essa é uma realidade, inclusive, aqui da América, que os latino-americanos quase todos se transferem para os Estados Unidos. A questão do crescimento dos Estados Unidos ela é diferente do crescimento da China e da Índia, porque os Estados Unidos eles crescem pelo número de imigração, pelo número de pessoas que entram. Ele não tem um crescimento vegetativo muito grande. O que, na verdade, ele tem é uma taxa de imigração muito grande. Então, a maioria das pessoas que estão aumentando essa população estadunidense são pessoas que vão de fora do país, principalmente da América Latina e da Ásia. O quarto país é a Indonésia, com uma população de aproximadamente 270,6 milhões de pessoas. A maior parte do país é muçulmano, fica no Sudeste Asiático e é o país que tem as maiores ilhas do mundo, a maior quantidade de ilhas no mundo. A Indonésia, ela continua crescendo, mas em um ritmo menos acelerado do que a Índia e a China. Então, não tem um nível de crescimento tão alto quanto aqueles 2 países. O quinto país é o Paquistão, com uma população de aproximadamente 216,5 milhões de habitantes. O país é um lugar muito populoso, porque tem uma população gigantesca, né? E aí estima-se que em 2021 a população do Paquistão ela chegue a 220 milhões de habitantes. Ou seja, ano que vem essa população ela vai estar ultrapassando aos 220 milhões de habitantes se o coronavírus não matar todo mundo ou se houver uma contenção na taxa de natalidade. O sexto país mais populoso do mundo atualmente somos nós, o Brasil, com 211 milhões de habitantes. É o quinto maior em extensão territorial. Essa questão é interessante da gente ver porque o Brasil também é um país populoso. Ele é um país populoso porque 211 milhões de habitantes não é pouca gente. Mas nós não somos um país muito povoado, porque o nosso território é muito grande. E por ser um território muito grande, consegue-se distribuir a população. Porém, a nossa população ela vive em sua maioria nas áreas litorâneas. Foi aquela primeira área que foi colonizada, então foi a primeira área que foi ocupada, é onde tem as maiores cidades, as capitais, e ainda existem áreas no Brasil que formam vazios demográficos. Então, o Brasil ele não é um país totalmente povoado. Vamos um pouquinho mais à frente. Bom, em sétimo lugar está a Nigéria, que atualmente tem 200,9 milhões de habitantes. Não há outro país africano com mais habitantes do que a Nigéria. A estimativa, inclusive, é que o crescimento até o final desse ano, ele chegue a 206,1 milhões de habitantes. Então, o crescimento na Nigéria ele é desenfreado. E ele é dado justamente por ser um país subdesenvolvido, por ser um país africano, que tem uma cultura um pouco diferente. O que acontece? Não há uma contenção de taxa de natalidade, muito pelo contrário, as mulheres têm muitos filhos lá. Então, a população ela cresce em um ritmo muito acelerado. Bangladesh é o oitavo,
com 163 milhões de habitantes, né? E aí, Bangladesh não há muito espaço, né? Não é um território muito grande. Então, é o tipo de país que a gente pode dizer que ele é um país populoso e povoado. O nono maior país em população, né, o país mais populoso, é o México, com uma população de 127 milhões de habitantes. O México ultrapassou o Japão como o nono país com maior número de pessoas no mundo. A maioria da população ela vem de uma miscigenação dos povos colonizadores e colonizados, que são os povos que já viviam aqui anterior à chegada dos espanhóis, e os espanhóis que vieram aqui, invadiram o território e colonizaram, como vocês já viram em história. E o 10º país mais populoso do mundo é o Japão, diga-se de passagem, um país desenvolvido, que atualmente conta com 126,8 milhões de habitantes. Ao contrário da maioria dos países que a gente vê aqui, a população do Japão ela está diminuindo rapidamente. A estimativa é que diminua em 400 mil até o final desse ano. Uma grande parte da população ela é idosa e as pessoas mais novas não têm filhos. Isso aí não é por uma proibição do governo, mas porque houve toda uma política anterior de contenção de taxa de natalidade, houve todo um desenvolvimento do país e aí acontece que as pessoas elas optam por não ter mais filhos. E aí o que acontece? É uma população com expectativa de vida muito alta, como vocês viram que os japoneses eles têm uma expectativa de vida de aproximadamente 90 anos e as pessoas não têm filhos. Então, o que acontece? A população jovem está diminuindo e a população idosa está aumentando. Isso também acarreta alguns problemas, principalmente no campo econômico, porque o que acontece? Grande parte da população envelhecida, ela vive daquilo que ela já contribuiu, obviamente, né, da aposentadoria, e não vai ter população jovem para suprir o mercado de trabalho. E aí, em algum momento, eles vão ter que começar a importar mão de obra. Bom, agora vamos trabalhar de povoamento. O que é superpovoamento? Povoamento, vocês já entenderam o que é, né? O povoamento é a mesma coisa que a densidade demográfica. É a ocupação do território pela população. Então, quando a população ocupa aquele território, número de habitantes por aquela área, eu digo que ela é povoamento ou densidade demográfica. Já superpovoamento tem a ver com uma situação muito mais econômica e social do que com o número de habitantes e a ocupação de sua área. O termo não tem a ver com grande população, e sim com a população que não tem acesso aos serviços necessários. Serviços necessários são aqueles serviços básicos, que eu creio que vocês sabem, né? Saúde, educação, alimentação, saneamento básico. Existem os serviços, mas o número de atendimentos é incompatível com o número de habitantes, ou seja, o serviço não atinge todo mundo. Tem uma população, mas essa população não se beneficia de todos os serviços necessários à sobrevivência humana. O termo também é usado para expressar que o território é pequeno frente à população que acaba agredindo os recursos naturais. E aí vem aquela questão básica de ser predatório, né? E não é predatório porque eles querem acabar com os recursos naturais, mas porque eles precisam dos recursos naturais para sobreviver. Então, tem gente naquele país, tem uma população razoável, mas o recurso que se tem naquele país não dá para manter a população. Se o recurso ou está sendo mal dividido, né, quando a gente coloca má distribuição de renda, ou ele está sendo mal distribuído, ou não tem suficiente. Então, dá para uma parte da população e não dá para outra. Se a situação social melhorar, esse país ele pode deixar de ser superpovoado. Ter a mesma quantidade de habitantes, ter o mesmo tamanho de território, mas aí as condições econômicas melhoraram, as condições sociais melhoraram. Aí esse país deixa de ser superpovoado. Então, sempre que vocês verem o termo superpovoado, vocês vão ligar esse termo à ideia de que este país ele não está conseguindo manter as condições de vida da população como deveria ser. Pode ser superpovoado em relação à água, mas ter petróleo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o quê? Que quando eu trabalho com a ideia de superpovoado é quando grande parte da população não tem acesso à água potável, não tem acesso à água para sobreviver. Mas ele pode ter grandes jazidas de petróleo. É o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Tem grandes jazidas de petróleo que economicamente deixam o país rico, mas não tem água suficiente para abastecer toda a população. Algumas diferenças regionais ela podem atrapalhar esse conceito. Aí eu vou citar o nosso país, por exemplo.
Quando a gente trabalha com o conceito de diferenças regionais, é porque existem regiões que são devidamente populosas e que são pobres, né? É o caso da região Nordeste. A gente não pode dizer que a nossa região é bem desenvolvida, não é. É o caso da região Norte. E a gente vai ter um Sul, por exemplo, a gente vai ter um Sudeste que é bastante desenvolvido. Que o que gera de renda nessas regiões consegue ser superior ao número de habitantes que tem. E o Nordeste, por sua vez, ele tem uma quantidade gigantesca de habitantes, mas que aquilo que é gerado de renda não é distribuído de forma igualitária. Então, grande parte da população acaba passando por necessidades, principalmente necessidades econômicas e sociais, aquelas necessidades básicas de subsistência mesmo. Eu não sei se dá para vocês verem direitinho quando eu coloco a questão da distribuição da população mundial. Eu gostaria de lembrar a vocês que este mapa ele não é atualizado. Infelizmente, a gente não consegue mapas atualizados. Mas a situação ela não mudou muito, certo? Se vocês virem aqui na parte de baixo, nessa parte de baixo aqui, vocês têm uma legenda referente à distribuição da população pela área. E aí aqui, quanto mais claro é a área, significa que esta área ela é menos habitada. Quanto mais escura é a área, significa dizer que essa área é bem povoada, certo? Então, existem locais que têm uma densidade demográfica muito baixa, que é o caso aqui, por exemplo, da região norte do Brasil, que atualmente está sendo devastada, infelizmente, para nossa tristeza. É áreas que vão ter menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. E existem áreas que são superpovoadas, áreas como aqui que a gente vai ter na Ásia, nos quais a população ela é superior a 500 habitantes por quilômetros quadrados. Então, isso é o que a gente chama de densidade demográfica. É a distribuição da população pelo território ou pela área. Eu estou mostrando esse dado a vocês, vocês encontram essa tabela lá na Wikipédia, né? Nós sabemos que a Wikipédia não é a fonte mais segura, mas é uma das fontes mais atualizadas que eu encontrei. E, nesse sentido aqui, ele coloca as áreas, ou os países, ou os estados independentes que têm as maiores densidades demográficas. São os países que são mais povoados. E aí é importante a gente avaliar uma situação. Nem sempre, porque o país ele é densamente povoado, quer dizer que ele tem uma população muito grande. Se vocês avaliarem, na verdade, na maioria das vezes, a área que é muito pequena, certo? Os 4 primeiros que a gente vai ter aqui, é importante vocês verem, todo canto que a gente coloca lá, país densamente povoado, esses aí aparecem. Só que quando vocês avaliarem esses aqui, apesar de serem estados independentes ou reinos independentes, né, são áreas que se tornaram independentes, mas que o território ainda pertence a determinado país. É o caso de Hong Kong, que ainda pertence à China. É o caso do Vaticano, que apesar de ser um estado independente, ter a condição de leis próprias, né, de ser um estado independente, ele é ligado à Itália, né? Se vocês avaliarem, o que acontece? Por que eles têm uma densidade tão alta? Porque a área territorial ela é muito pequena. Mônaco, por exemplo, ele tem uma população pequena, 37.308 habitantes. Mas a área desse território é apenas de 2 km². Por isso que a densidade demográfica é tão alta, certo? Nem sempre porque você pega uma grande densidade demográfica, quer dizer que o país tem uma grande população. Pode ser porque o território é muito pequeno. O Vaticano, por exemplo, que sempre aparece como sendo um dos países devidamente povoados, né? O Vaticano, que é um estado independente, ele vai ter uma população somente de 839 habitantes. Mas a área não chega a 1 km². Por isso que é tão alto. Então, sempre que vocês forem avaliar a densidade demográfica, avaliem nesse sentido. Eu não estou falando, quando eu falo de densidade demográfica, de um país altamente populoso. O que a gente está falando é o quê? Que quase todo o território é ocupado, que tem gente em tudo que é canto. Distribuição da população mundial. E agora a gente está falando de população. Antes, os países mais populosos eram os desenvolvidos. Atualmente, está no grupo desses países mais populosos apenas os Estados Unidos e o Japão, que eu creio que vocês lembram da lista anterior. E aí, a gente vai ter uma tendência mundial, que é o quê? A Ásia e a África se tornando cada vez mais populosos. E isso acontece porque não há uma política de contenção de natalidade. Posteriormente, a gente vai estar vendo, inclusive, sobre as teorias demográficas e a gente vai ver como se dá esse processo de contenção de natalidade. Aqui ele tem um dado
que ele trabalha com a população de 1950, quais eram os países mais populosos mundialmente. Em 2007, quais eram esses países mais populosos, e aqui ele faz uma projeção para 2050. Então, em 2050, a projeção, se a população continuar crescendo nesse mesmo ritmo e com essas mesmas condições nos países, essa será a situação. Se vocês avaliarem, por exemplo, ó, a Índia vai conseguir ultrapassar a China em crescimento populacional. Existem países que já saíram dessa lista e existem países que estão caindo de população, e existem países que estão caindo de colocação. Então, caindo por quê? Porque a população está tendendo a diminuir. É o caso do Japão. Vocês avaliaram lá em 1950, era o 5º país mais populoso mundialmente. Em 2007, era o 10º país, né, que a gente ainda continua com a mesma realidade. E em 2050, ele não vai estar entre os 10 maiores países mundialmente, porque a população ela tende a diminuir, como a gente já viu. Alguns indicadores socioeconômicos. E aí, assim, quando a gente trabalha com a ideia de socioeconômico, é a ideia de dizer o quê? O país, ele não pode crescer só economicamente. Junto a esse crescimento econômico, tem que vir acompanhado também uma ideia de que a sociedade ou esse desenvolvimento econômico ele seja distribuído entre a população. Se crescer economicamente e ficar somente na mão de alguns, esse país ele vai continuar um país devidamente com indicadores baixos. Quando eu vou fazer o IDH de um país, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu avalio outros fatores além do econômico. É claro que o país, para se desenvolver, ele precisa também ter dinheiro, mas esse dinheiro ele precisa estar bem distribuído entre a população. E aí a gente vai ter, relacionados à vida da população, a taxa de analfabetismo. O que a gente avalia? A gente avalia quanto por cento da população sabe ler e escrever. Nesse caso aí, a gente está vendo a taxa de analfabetismo e não de escolaridade. Em alguns locais, pode ser que vocês encontrem taxa de escolaridade. Quando é a taxa de escolaridade, aí vocês vão ter que avaliar até que ponto essa pessoa estudou. Se ele fez só o fundamental, se ele fez só o médio, se ele tem nível superior, se ele é especialista, se ele é mestre, se ele é doutor, aí é nível de escolaridade. Nesse caso aí, a taxa de analfabetismo é quanto por cento da população sabe ler e escrever. Vai lembrar que é só ler e escrever, viu? Não está nem falando dos analfabetos funcionais. Expectativa de vida da população, que é aquilo que a gente comparou lá no começo, Japão e Afeganistão. Então, a expectativa de vida é, se o país continuar oferecendo essas mesmas condições de vida à população, quantos anos eles vão conseguir viver em média, certo? Então, a expectativa de vida ela é muito importante para a gente entender se as condições de vida desse país elas estão boas ou não. Porque se as condições estão boas, condições básicas, a pessoa consegue viver bastante. Se essas condições de vida não estão boas, e aí, novamente, pegando aquele exemplo do Japão, as condições de vida são muito boas. As pessoas conseguem viver aproximadamente até os 90 anos. Enquanto no Afeganistão, com as condições de vida que são oferecidas, eles só conseguem viver até os 51 anos. Certo? Então, quando a gente avalia a expectativa de vida, é importante nesse sentido. A mortalidade infantil. Por que é importante a gente avaliar a mortalidade infantil? Porque a gente está avaliando quais são as condições médico-sanitárias que esse país oferece. Se as pessoas que estão nascendo estão morrendo em grande quantidade logo no primeiro ano de vida, significa dizer o quê? Que esse país não está cuidando de sua população. Mas, se a maioria da população que nasce, ela consegue sobreviver, consegue viver e passar para a sua expectativa de vida, significa que esse país tem boas condições de vida a oferecer. Principalmente condições médico-sanitárias, que vai desde o acompanhamento do pré-natal até todas as vacinas, condição de oferecer para que uma criança ela consiga tornar-se um adulto. E a renda, ou PIB per capita? É mais comum vocês encontrarem renda per capita do que PIB per capita. A renda per capita ou PIB per capita é quanto de renda vai se ter por pessoa. Essa contagem aí, ela não leva muito em consideração a questão social, porque ela avalia o quê? Quando eu vou avaliar o PIB per capita de uma nação, eu pego o PIB do país, ou seja, quanto ele ganhou durante o ano e distribuo pela população. Aí pode ser que quando eu junto tudo que foi ganho e divido pela população, dê um valor alto. Mas aí existe aquilo lá que a gente chama de má distribuição de renda.
onde a maior parte da renda está nas mãos de alguns e outros estão com bem pouco. Mas o PIB per capita, ele é somado o quê? Ele é, somado não, dividido como? Ele pega o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, tudo que foi gerado de riqueza durante o ano naquele país, e divide pelo número de habitantes. Aí eu tenho um PIB per capita. E acesso a bens. E aí esse bens que ele está falando é acesso à saúde, à educação, a saneamento básico, a infraestrutura, a transporte, certo? Então, são bens básicos à sobrevivência humana. Não são bens materiais, bens de luxo de forma nenhuma. Então, para que eu tenha os indicadores socioeconômicos alto ou baixo, eu avalio esses pontos aí colocados. E aí, quando a gente avalia as mudanças desses indicadores, pode alterar os indicadores populacionais, né? Pode ser que a gente tenha, por exemplo, indicadores socioeconômicos muito baixos, mas que o país ele seja economicamente rico. Ou pode ser que esse país seja economicamente rico e os indicadores socioeconômicos sejam muito altos, como é o caso do Japão, por exemplo. Por isso que quando a gente vai definir o país como desenvolvido e subdesenvolvido, avalia-se os indicadores socioeconômicos, porque tanto vale a parte econômica como a parte social. Bom, esse conteúdo é bem grande, né? Eu creio que vocês avaliaram aí no livro de vocês. Tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falada. E aí, para esse primeiro momento, a gente para por aqui. Eu vou passar a atividade para vocês respondem e a gente continua nas próximas aulas.